Olá, eu sou o pastor João Balbino. O tema desse vídeo é: o Evangelho é perfeito, é completo, é suficiente. Por favor, eu peço a você que se inscreva em nosso canal. Peço que deixe o seu gostei e o seu comentário após as mensagens. Compartilhe os vídeos que temos publicado com outras pessoas. Essas são ações missionárias importantes e de todo o coração nós agradecemos. Vamos para a mensagem. Leamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. A Bíblia diz: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. É absolutamente fundamental nos apegarmos firmemente ao evangelho, que é: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Por meio deste evangelho, somos salvos. Pergunto: que significa ser salvo? Significa ser curado dos problemas antigos e entrar para a vida nova, que é a vida abundante, eterna, a vida junto com Deus. A palavra do evangelho é poderosa para libertar dos poderes opressores, é poderosa para libertar dos medos, é poderosa para libertar dos pensamentos errados, é poderosa para libertar das molduras velhas que tanto nos atrapalham. Por meio do Evangelho, podemos chegar ao nível de excelência espiritual. Excelência espiritual significa desfrutar de um relacionamento consistente com Deus, o que nos possibilita chegarmos a ser os melhores em tudo e fazermos o melhor em todas as circunstâncias, por uma única razão: por estarmos junto com Deus, por termos a direção de Deus. Quer entender mais sobre a excelência espiritual? Olhe para a vida de José do Egito, olhe para a vida do profeta Daniel, olhe para a vida de Jesus, que é o nosso modelo em tudo. Olhe para a vida do apóstolo Paulo e de tantos outros santos que fizeram a diferença e continuam fazendo a diferença nesse mundo. Cristãos que não se apegam firmemente ao evangelho bíblico jamais chegam à excelência espiritual. Estão sempre vulneráveis a muitos problemas, vivem numa situação muito perigosa. Por outro lado, as pessoas que tomam posse do evangelho têm a resposta para curar o mundo. São os evangelistas dessa época. Deus levantou a igreja para pregar o evangelho a todas as pessoas e, desse modo, por meio da proclamação do evangelho de Deus, que é Cristo crucificado, morto e ressuscitado, resolver todos os problemas. Pergunto: como podemos progredir para a excelência espiritual e nos alinharmos com a direção de Deus? Ponto número 1. Precisamos compreender o problema fundamental do ser humano. Quando compreendemos o problema fundamental, entendemos a razão de as pessoas estarem perdidas. Entendemos por que as pessoas são como são e fazem aquilo que fazem. Entendemos por qual razão o mundo está no estado em que se encontra. Entendemos a razão de haver tanta iniquidade e conflitos em todas as partes. Todos os seres humanos têm um problema em comum. Todos já nascem dentro do problema do Gênesis 3, que é chamado em teologia de pecado original. Contudo, a maioria das pessoas, inclusive no meio cristão, ignora esse ponto. Isso é um problema grave. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia são absolutamente essenciais para que possamos compreender a extensão, a gravidade e as consequências do problema do Gênesis 3, e também para que possamos compreender o Evangelho, que é a resposta e a solução de Deus para tudo. Pergunto: o que precisamos compreender ao olharmos para os 3 primeiros capítulos da Bíblia? Tudo é importante, tudo é muito importante aqui. Número 1. Adão foi criado à imagem de Deus. Foi criado para viver eternamente feliz junto com Deus, desfrutando de perfeita e de eterna comunhão com o seu Criador. Em relação a esse mundo, homens, mulheres e crianças foram concebidos para representar a Deus,
foram concebidos para serem como príncipes e como princesas, e não como escravos do mundo, escravos da carne e escravos do diabo. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Salmos capítulo 8, Efésios 2, de 1 a 3. Você pode conferir. Número 2. Havia uma restrição no Éden. Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também disse o que aconteceria se Adão desobedecesse. Certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Número 3. Adão se rebelou contra Deus. Comeu o fruto da árvore que Deus o havia proibido de comer. Excluiu Deus de sua vida e introduziu a catástrofe nesse mundo. Gênesis 3, de 1 a 6. Número 4. Um só pecado de Adão, e o resultado foram essas realidades que até hoje afligem a humanidade: maldições, morte, inferno e Satanás. 4.1. A morte espiritual. Significa que o ser humano passou a subsistir num estado de alienação em relação a Deus. Se tornou uma criatura inerte como um defunto em relação ao Criador. Seus corações são duros como pedra. Seus ouvidos não ouvem a palavra de Deus. Seus olhos não contemplam a glória do Senhor. Seus lábios não louvam ao eterno e todo-poderoso Deus. E os seus membros jamais se movem debaixo da direção e da vontade de Deus. Os mortos espirituais desconhecem o que é o temor devido ao Senhor. Subsistem privados de dar culto e impedidos de glorificar a Deus, o Todo-Poderoso. 4.2. A morte física, que é essa realidade que enche os cemitérios. No pacote de maldições, Deus disse a Adão: porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3, 19. 4.3. A segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Em Apocalipse 21:8, a Bíblia diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Terrível. 4.4. Inferno e Satanás. Esse mundo foi invadido pelo mal e pelo pecado. Desde a queda dos primeiros pais, o príncipe do poder do ar segue atuando, segue exercendo domínio e se expressando por meio daqueles que vivem na desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Todas as pessoas passarão para a eternidade associadas àquele a quem se dedicaram em vida. Os filhos de Adão, a menos que se arrependam, creiam no Evangelho e se convertam a Cristo, estarão perdidos para sempre. Número 5. O proto-evangelho. Está documentado no Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a resposta e a solução de Deus para tudo. A boa nova de redenção para a humanidade por meio do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Quando compreendemos o problema fundamental do ser humano, descobrimos por que precisamos do Redentor. Descobrimos que precisamos do Salvador não apenas por causa dos pecados consequentes, não apenas por causa das nossas falhas e malfeitos de cada dia, mas por causa do problema espiritual que teve origem no Gênesis 3, que é o problema da separação, que é o problema que está na raiz de todos os problemas. Nós precisamos do Messias para sermos reconciliados com Deus, para chegarmos a desfrutar da paternidade de Deus. Precisamos do Libertador para sermos redimidos do poder da escuridão, para que possamos nascer de novo, enxergar o reino de Deus e rendermos a nossa vida ao Rei dos Reis. Precisamos de Jesus para que possamos reconhecer a grandeza da graça divina ao enviar o seu único Filho para morrer por nossos pecados e expressarmos a nossa mais profunda gratidão nos devocionando, dando culto racional ao Senhor
eternamente. Ponto número 2. A mensagem que devemos pregar. A mensagem que precisamos proclamar é a mensagem de arrependimento. Iniciando com João Batista, que disse: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Começando com João Batista, o arrependimento foi pregado por Jesus Cristo, como por exemplo documenta Mateus capítulo 4, versículo 17. O arrependimento foi pregado pelos apóstolos e segue sendo pregado pelos santos durante toda a era da igreja. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47, a Bíblia diz que após ressuscitar, Jesus foi ter com os discípulos e lhes disse: "Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém." Pergunto: à luz das Escrituras Sagradas, de que trata o arrependimento? Muito simples. O arrependimento que a Bíblia preconiza trata de darmos um giro de 180 graus no eixo da nossa vida, volvendo da vida pecaminosa para o viver junto com Deus. Você já pensou o que diferencia o povo de Deus das pessoas que se encontram separadas de Deus e perdidas, causando problemas e sofrendo no mundo? O que realmente nos diferencia é que um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, que um dia nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, segue todos os dias nos convencendo, de maneira que nós sempre estamos nos arrependendo. Somos pessoas em constante arrependimento. Pecadores que não se arrependem de nada não experimentam nenhuma transformação em suas vidas. Gostaria que você entendesse que o arrependimento é a chave para uma mudança de vida e também para uma mudança de destinação. O arrependimento é a chave para a vida nova, que é a vida junto com Deus, continuamente se devocionando, dando culto, recebendo direção e seguindo em vitória. Oremos. Pai, que por Tua graça e poder possamos chegar ao nível de excelência espiritual, proclamar a mensagem de arrependimento em todos os nossos encontros no campo e fazer a diferença na vida das pessoas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço por assistir. É muito importante a sua companhia, é muito importante a sua participação para que esse canal se desenvolva, para que as mensagens que temos proclamado possam chegar a mais pessoas. De todo o coração, muito obrigado. Graça abundante.